Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em João capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente do céu, o tempo voou demais hoje. Jesus. João capítulo 5. É um texto conhecido? Muito. João capítulo 5. Isso. João capítulo 5. Diz assim, o verso 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, a qual em hebraico é chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, o outro chega antes de mim. Amém? Só até aqui, em nome de Jesus. E eu quero compartilhar com você algumas coisas aqui. Amém? Esse tanque aqui eu tive lá em Israel e eu fui nesse tanque de Betesda. Pelo menos quem escavou lá, os historiadores dizem que é. E eu acredito que sim. E esse tanque aqui, a Bíblia diz que de tempo em tempo a água era agitada. E eles tinham uma crença que quem agitava a água era um anjo do Senhor. E eles tinham uma crença que quem mergulhasse primeiro naquele tanque seria curado. E por que eu digo crença? Porque hoje muitas pessoas dizem que essa água de fato não era agitada por um anjo, mas sim por alguma coisa que acontecia naquele terreno, o subsolo e tal. Alguns dizem isso. Mas eu creio nas coisas sobrenaturais de Deus, amém? E pastor, por que o senhor está dizendo isso? O senhor crê que tem uma água se agitada? Não, eu creio que Deus pode fazer com uma água agitada, mas pode fazer com uma água parada também. Se bem que a água parada dá dengue, né? Mas para você entender o que eu quero dizer. Tem alguém que vai dizer: pastor, eu não creio no ungir com óleo e nem consagrar a água. Meu irmão, quando eu vejo alguém orando, até hoje, um pastor orando, e se eu tiver na oportunidade, eu bebo daquela água que ele orar e consagrar. Eu sou o primeiro da fila para ungir a minha cabeça e aquele homem de Deus colocar a mão na minha cabeça e me abençoar. Por quê, pastor? A Bíblia já não basta? Claro, a Bíblia é tudo, né? A nossa direção. Meu irmão, mas se é algo para me abençoar, eu prefiro olhar com os bons olhos. Então eu prefiro olhar nas questões também sobrenaturais. Por quê, pastor? Porque senão a gente fica muito na razão e para de viver algo incrivelmente, um milagre maravilhoso, excelente, miraculoso, que Deus às vezes quer fazer, porque a gente começa a fazer a matemática, não, mas também 1 mais 1 é igual a 2, né? 2 mais 2 é igual a 4, então certamente eu vou receber isso, porque eu estudei, porque eu fiz isso e tal, e você começa a ser racional. Não estou dizendo para você não estudar, estou dando um exemplo aqui, e tudo que você vai fazer, você tira aquele sobrenatural de Deus, né? E eu estava conversando com o pessoal ali na porta, né?
com o Mateus, a Larissa, a Ingrid, eu acho que foi na quarta-feira, né? E uma pessoa que ela trouxe, a gente estava conversando ali, e eu disse assim: eu tenho esse negócio dentro de mim. Alguém vem me pedir oração, vamos entrar em oração, pastor, entra em oração e tal, e eu falo assim, vai lá, a vitória é sua. Em nome de Jesus eu profetizo a sua vitória. Em nome de Jesus eu profetizo a tua resposta. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida. Em nome de Jesus vai dar certo. Vai lá, faz a prova, vai lá, bate naquela porta. O milagre já chegou. É o meu jeito. Por quê, pastor? Porque eu aprendi que Deus ainda é o Deus do sobrenatural. Porque às vezes a pessoa, até para pedir uma oração, ela pede assim, entra em oração lá, né, pastor? Você vê que dá a entender que a pessoa está dizendo, vamos ver, né? Vamos ver Deus, se ele tiver num bom dia, se Deus acordou bem humorado, né, com humor legal, quem sabe Deus vai responder, né, pastor? Fala a verdade, não dá esse entendimento? Às vezes, se você parar para pensar, entre em oração lá, pastor. Irmã, meu irmão, se é da igreja, se serve a Jesus, entre em oração lá, né? As pessoas estão vivendo muito no natural. Pastor, e por que o senhor faz assim? Por quê? É assim que o senhor fala assim, vai lá, Deus é contigo. Amém? A porta está aberta, o milagre já chegou. Faz o exame de novo, não vai dar nada. Amém? Faz o exame de novo, não vai dar nada. E a pessoa vai lá, faz o exame e não tem nada. Eu nem orei assim, né? Oh, meu Deus e meu Pai. Eu não estou dizendo que não é para orar. Eu estou dizendo que a gente precisa acreditar mais no sobrenatural, que Deus pode fazer. Porque senão a gente fica nessa, vamos orar. Aí vai lá, o médico diz uma coisa ruim. Aí volta de lá, o exame diz outra pior. Enquanto isso estamos orando, a porta não se abriu, enquanto isso não se abre de novo. Mas o meu filho, mas a minha filha, a gente está, enquanto isso não está acontecendo. Muitos aqui já viram eu fazer, me pede oração, eu falo assim, então, eu escrevo, vai lá, o milagre é seu, a porta está aberta, recebe a cura aí, aonde você estiver, já deu certo. Muitos aqui já viram eu fazer isso aqui pelo WhatsApp, pelo telefone, às vezes pessoalmente assim. Por quê, pastor? Eu estou crendo que a água está agitada e você vai ser o primeiro a mergulhar nela. Está entendendo o que eu quero dizer aqui? Pastor, mas era uma crença que eles tinham. Amém. Mas a fé é essa. Entende? A fé é essa. Teve um cego que Jesus falou assim, veja. O que queres que eu te faça? Pastor, Senhor, eu quero ver. Eu sou cego, eu quero ver. Ele, então veja. Ele viu na mesma hora. O outro, ele fez o quê? Cuspiu no chão, fez um lodo, passou lá uma laminha de cuspe. Imagina se eu fizer isso hoje. Eu sou o maior herege do mundo, meu irmão. Imagina se eu dou uma cuspida aqui, faço um lodinho e passo. Vão me filmar e vão dizer que eu sou o maior herege. É claro que tem umas barbaridades aí. Não é disso que eu estou falando não, ok? Tem umas coisas aí de maluco, ok? Mas eu estou dizendo assim, sabe? Aonde eu quero chegar? Jesus, ele tem os meios dele trabalhar. E os meios que Deus tem para trabalhar é no sobrenatural. É algo assim que não tem explicação. Entende? Pastor, mas as pessoas eram mergulhadas, elas eram curadas? Diz que eram. O texto afirma que sim. Mas era uma crença? Era. Mas quem curava era a água? Não, eu creio que era o poder de Deus. Se realmente curava, era o poder de Deus. Porque só Ele pode curar alguém, só Ele pode livrar alguém. É onde eu quero chegar. E a crença era tão forte. E o texto diz que esse homem, havia 38 anos que ele sofria com uma enfermidade. Pelo jeito ele não andava. Porque qual foi a queixa dele para Jesus? Senhor, quando a água é agitada, sempre alguém mergulha primeiro que eu, porque não tem ninguém que me jogue. Então você vê que ele já estava com espírito de comiseração, né? Ele já estava dizendo assim, eu não tenho jeito, para mim não tem jeito, acabou. Ele já não acreditava mais no natural, nem no sobrenatural, já não estava acreditando em nada. E imagina que esse homem, ele viu pessoas sendo curadas ali e ele continuou sem ser curado. Foram 38 anos vendo pessoas contando testemunho. E quem sabe você está vendo pessoas contando testemunho aqui, está dizendo, Deus, quando vai chegar o meu irmão? Movimenta na fé.
Acredita, pega as palavras, vai acontecer, esse vai ser o melhor ano. Deus é comigo. Convida um amigo para vir à igreja. Convida uma amiga, convida um parente, busca em casa, paga o Uber. Pastor, mas ele nunca vai querer. Pelo que o Márcio falou aqui, o Leandro Claudino estava fazendo o quê? Insistindo com ele, até que ele, batendo na porta, até a porta se abrir. Né? Talvez você olhe para alguém da tua casa e você diz, não, esse camarada é impossível ele entregar a vida para Jesus. Essa mulher é impossível entregar a vida para Jesus. No meio daquelas mulheres que serviam Jesus com seus bens, ali tinha alguém que era prostituta, se prostituía. Tinha alguém que saiu 7 demônios dela. Tinha alguém que tinha outros tipos de demônios que saíram também. Tinham mulheres de todo tipo que foram curadas de enfermidade. Talvez eram mulheres que alguém olhava e dizia, essa não tem jeito. Entende por quê? Começa a pensar muito no natural, meu irmão, é o sobrenatural. Meu irmão, não tem jeito humanamente, pastor, disso acontecer na minha vida. Ótimo, porque é agora que Deus vai entrar e vai fazer. Deus só entra quando... Olha, o que você pode fazer, Deus não move uma palha, nada, Ele não move nada. Mas o que você não pode fazer, se for preciso, Ele move o céu inteiro para fazer ao teu favor. Agora faz o que você pode fazer, dá os seus passos de fé, caminha. Muitos aqui queriam casar e não tinha condição e tal para festa, nem para casar, nem nada. Vinham falar com a gente, até hoje se vier falar, já sabe que a resposta é essa. Ai, pastor, não tem condição, não sei o que, tem que esperar. Eu falava assim, ó, dá o primeiro passo. Vai ver o salão da festa, vai ver o que vai pagar. Começa, pastor, eu quero abrir um negócio, não tem como, vai num evento. Começa a ouvir pessoas, compra a primeira máquina, se não tiver a máquina, faz artesanalmente. Começa a fazer, começa a se mover, porque à medida que você vai, né, no natural, entre aspas, fazendo ali no seu jeito, da sua maneira, nas suas condições, o sobrenatural vai chegar, meu irmão. Entende? Ninguém está vendendo, eu vou vender. Está todo mundo doente, eu estou sarado, eu estou são. Está todo mundo em depressão, se suicidando. Não, eu estou na fé, eu estou com Deus e Ele ainda vai me usar para abençoar essas pessoas que estão vivendo os dias maus dela. Eu vou ser o instrumento de Deus para que essas pessoas sejam salvas. O que você vive hoje ou viveu de ruim, os dias maus, vai ser a sua mensagem para alguém. Vai ser a sua mensagem, senão não tem graça. Você já viu, às vezes eu falo muito de mim aqui, e às vezes eu estou em casa, acho que estou falando muito de mim, eu tenho que falar mais de Jesus, assim, mais da palavra de Deus. Meu irmão, mas não tem como, porque quando você vive algo poderoso, não tem como. Eu olho para a minha vida anos atrás, eu olho quem eu me tornei, caramba, só pode ser Deus. Você precisa ter uma vida extraordinária, e uma vida extraordinária não é uma vida sem problema, é uma vida extraordinária, mesmo com problemas. Você precisa viver uma vida nova, e Jesus, Ele quer que você viva uma vida nova. Pastor, mas o Evangelho e a salvação é vida eterna, mas a jornada aqui na terra é longa, e o prazer de um pai que ama um filho é ver o filho bem sucedido, inclusive o Pai Celestial, e os filhos que estão aqui, que sou eu e você, e quem crê nele. Entende? É assim que funciona. Então, olha que legal, glória a Deus. Vamos ler mais um pouco aqui. A Bíblia diz o quê? Vamos lá, quero ler com vocês aqui. Ali costumava ficar, verso 3, um grande número de pessoas doentes e inválidas, em volta do poço, do tanque. Cegos, mancos, paralíticos, tinha de tudo. Um dos que estavam ali era o paralítico, era paralítico que fazia 38 anos. Você tem ideia de quantas pessoas ele viu talvez passar de mão dada, a família de alguém que estava doente? Eu posso imaginar isso. E depois foi restaurado, Deus restaurou aquela pessoa. Quantas pessoas que ele viu com a vida restaurada, abençoada? Mas aí eu faço uma pergunta, não vou afirmar, mas eu posso imaginar. Será que o problema não estava com ele? Estava. Pelo argumento dele dá para você ver que o problema estava com ele mesmo.
Porque quando Jesus, alguém que realmente poderia mudar a vida dele, chega perto dele para abençoar a vida dele, o que ele faz em vez de ser movido pela fé e acreditar naquilo que o Senhor poderia fazer na vida dele? Ele externa algo que o coração dele está cheio. A Bíblia diz que a boca fala o que o íntimo, o interior da pessoa está cheio. Ele começa a dizer: olha, ninguém me joga. Está vendo a minha situação aqui, Jesus? Não tem ninguém que estende a mão para mim. Você acha que esse lamento dele foi só com Jesus? Você conhece alguém assim? Talvez você é assim. Você chega perto da pessoa, ela só fala de tristeza, ela só fala de derrota, ela só fala de doença. Ela parece aquela hiena daquele filme, daquele desenho bem antigo. O pessoal vai lembrar: ó céus, ó vida, ó azar. Meu irmão, ela só reclama o tempo inteiro. Está na hora de você parar de reclamar e mover o céu através da sua fé e começar a acreditar no sobrenatural. Eu não estou nem aí para o que estão dizendo. É o que? A água que vai se mover? Então eu vou receber minha vitória. É o que é? Qual é a palavra que está sendo lançada na minha vida? O quê? Não vai dar certo? Minha família não vai ser salva? Eu não vou viver algo novo de Deus? Não, eu vou viver. Você eu não sei, mas eu vou. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Eu tenho uma profecia sobre a minha história. Eu tenho alguém que olhou para mim diferente do que as pessoas olharam. É Jesus. Eu tenho alguém que me escolheu desde o ventre. Eu tenho alguém que não desistiu de mim. Então eu não vou desistir dele e nem de caminhar com ele. Pastor, o senhor já pensou em parar? Já? O senhor já pensou em desistir? Já? Vou falar uma coisa para vocês. Nos meus dias piores, não estava muito legal. A gente conta aqui. Aí eu fui num café de pastores meio que a primeira vez assim. Quando eu cheguei lá, o pastor falou: olha, você que está assim, 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 vem aqui na frente. Aí eu fiquei olhando assim. Primeiro que quando eu estava lá, eu estava assim, olhando tudo assim, a estrutura da igreja e tal. Na hora do louvor, eu estava assim: o que eu estou fazendo aqui? Pastor, o senhor? Eu estava igual o profeta dentro da caverna. Eu vou me esconder, meu irmão. O que eu estou fazendo aqui? Pastor, mas o senhor não viveu tantos milagres, tantas coisas? Mas esse profeta que eu estou falando para você também viveu. Ele orou, o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto ali, o altar. Ele nem orou direito. Deus era com ele. Ele viu o milagre acontecer. Mas depois, por causa de ameaça de uma mulher, Jezabel, ele fica atemorizado, ele fica aterrorizado, ele fica, sei lá, dê o nome que você quiser, e ele começa a se esconder daquela mulher para não ser morto, e vai até que ele se esconde dentro de uma caverna. A depressão chegou para aquele homem. Entende? O mal, a tristeza profunda, a dúvida chegou. Mesmo tendo vivido algo. Por isso a necessidade da gente estar caminhando junto aqui na igreja. E talvez alguém que está olhando pela internet, está vendo a gente hoje. A gente precisa acreditar e caminhar. Amém? Quem está me entendendo aí, diga amém. Tá? Glória a Deus. Vamos lá. Já vou terminar. Aí costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegas, mancos, paralíticos. E um dos que estavam ali paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou. Eu creio que Jesus já sabia. Jesus não foi ali em vão. Deus tem um propósito em tudo. Você vê que diz assim: quando Jesus soube, quando Jesus chegou, alguém falou para ele: ó, tá vendo aquele? Ó, tá aí, ninguém joga ele. Todo mundo pula primeiro, que ele não tem como se locomover. Ele precisa de ajuda de alguém. Esse aí tá sofrendo há muito tempo. Ó, e ele se lamenta o tempo inteiro, tá, mestre? Porque tá escrito aqui, ó, quando Jesus soube da situação dele. Aí o que aconteceu com Jesus? Ele teve o quê? Compaixão. Ele se colocou no lugar daquele homem. Você vê que Jesus não vira para ele e fala assim: ó, tu não tem fé não, então eu tô indo embora. Não, Jesus vai conversar com ele. Entende? Quando eu falo aqui para vocês assim: gente, ora a Deus agora, busca a Deus. Às vezes é um momento que você tem para você: Senhor, ó, eu tô há 38 anos, ninguém me joga. Seja franco. Pastor, mas eu vou me lamentar igual aquele homem. Ó, seja franco, Deus já conhece seu coração. Olha, eu nem quero me lamentar igual aquele homem, mas eu estou me lamentando. Senhor, eu quero dar um mergulho.
Entendeu? E eu sei que se eu der esse mergulho eu vou ser curado, mas eu não tenho mais força. Eu não sei o que fazer. Eu estou num beco sem saída. Só o Senhor pode me levantar, só o Senhor pode me abençoar. Amém? Quem me entende aí? Que todo espírito maldito caia por terra na sua vida. Que todo espírito da depressão, da dor, da doença, todo espírito que foi lançado sobre a sua vida e a sua casa, todo trabalho que foi feito cai por terra em nome de Jesus. Que a sua vida e a sua casa e a sua família seja salva. Que você viva os melhores dias da sua vida. Que você dê esse mergulho agora nesse tanque, que o Senhor agite esse tanque ao teu favor e que você receba aquilo que você precisa nessa manhã. Você crê? Diga amém. Essa semana eu fiquei triste. Ontem eu acho. Estou andando na rua de dia, aquelas crianças correndo atrás de doce. Que tristeza. Eu falei, Deus, aonde eu estou falhando? Que tristeza, que tristeza. Eu falei, eu acho que ano que vem eu vou comprar um monte de doce e vou dar doce aqui na porta. Pastor, vou consagrar Jesus. Eu vi a macumba ali dando, e o pessoal fazendo fila na macumba, na casa de macumba, que vende aqueles utensílios. Amém, amém, que eu digo assim, cada um que viva a vida que quiser. E eu falei, eu tô aqui de braço cruzado, ano que vem eu vou dar os doces e vou botar assim, ó, Jesus salva, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu na minha cabeça, né? Aí eu falei, aí vão botar, olha, pastor herege. Eu falei, que se lasque quem estiver falando. Problema! Aquelas crianças atravessando rua, sem medo de ser atropelada, sem saber o que está comendo, que se dane, que se lasque. Aí eu vi na casa de macumba, aquele bichão, né? Com aquele tridente assim, já viu? Chifre, e as crianças na fila pegando os doces. Falei, Jesus, que tristeza. Falei, vou dar doce aqui consagrado, ungido, amém. Que eu fico tentando pensar alguma coisa para fazer. Eu falei, meu Deus. Aí tinha um grupo ali, parou um carro da PM, desceram e ficaram dando um carro da PM dando doce. Aqui em frente à igreja, nessa esquina aqui. Aí eu andei mais para lá, essa rua tinha um pessoal dando doce ali. E aquela fila, me deu vontade de parar e falar, eu passei ali na coisa, né? Não come não, eu ofereci. Vão mandar me prender, vão dizer que eu não respeitei a religião do outro. Sabe, porque vai dando a gente quer fazer alguma coisa para mostrar, olha, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus, ele disse, não sou eu, ele disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Português aí, artigo definido, não é um caminho, é o. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, não tem outro caminho, eu sou o caminho. E ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, eu sou o caminho. E esse caminho estava diante daquele homem que sofria 38 anos e dizendo para ele, conversando com ele, filho, o que está acontecendo aí? Eu quero te ajudar. E ele está aqui nessa manhã. E ele está na casa de alguém que está vendo a gente agora. E ele está dizendo, eu estou aqui na beirada desse tanque que você nem está vendo, mas eu quero te abençoar. Se você quiser mergulhar no tanque, eu te abençoo no tanque. Mas se você não quiser, eu te abençoo antes de você mergulhar. Eu quero mudar a tua vida e vou mudar a tua vida e vou mudar a tua história. É isso que ele está dizendo. Quem crê nisso aí, diga amém. Aí Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? O paralítico disse, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Aí é aquela conversa que eu falei. Então, Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca, né, aquela cama, e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. Aí vai começar uma discussão sobre o sábado, mas não é disso que eu quero falar. Ele disse para aquele homem, levante-se.
Deus está dizendo para você hoje nessa manhã. Amém? Levante-se, levante-se, levante-se. Toma a tua cama e anda. Levante-se. Pode se pôr de pé. Aproveita, levante-se. Levante-se, levante-se. 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 Feche os seus olhos aí agora. Deus está dizendo para você, ouve a voz de Deus aí. Não sou eu não, tá? A voz de Deus, Ele está dizendo para você, levante-se. Ele está dizendo, levante-se. Ele está dizendo, levante-se e ande. Pega a sua maca e ande. Ele está dizendo para você, minha filha, levante-se e ande em nome de Jesus. Ele está dizendo, não se lamente mais. Não fique mais prostrado ou prostrada. Levante-se e ande. Se levanta, casal. Se levanta, solteiro. Se levanta, homem. Levante-se, mulher. Levante-se, jovem. Levante-se, você que me ouve em casa. Levante-se, ande. Ande pela fé. Levante-se, ande. Levante-se, ande. O Senhor é contigo. Levante-se e ande em nome de Jesus. Assim como o Senhor, Ele disse para aquele homem paralítico há 38 anos sofrendo, Ele disse, levante-se e ande. E eu digo para você, levante-se e ande. Levante-se agora e ande. Dê os passos de fé, porque você vai viver algo novo. Em nome de Jesus, está ouvindo com os olhos fechados? Você está